Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, eu sou médico formado pela Universidade de São Paulo. Atualmente me especializei na área de educação médica, tenho trabalhado essa questão sobre desenvolvimento de carreira, empreendedorismo, negócios dentro da área da saúde. E o intuito desse podcast é trazer convidados que já atingiram resultados significativos dentro das suas carreiras, como médicos, empreendedores, que tiveram sucesso nos seus negócios e que possam, a partir do aprendizado, compartilhar um pouco do conhecimento e da jornada que eles tiveram aí no mercado de saúde, para quem sabe facilitar a jornada de vocês que estão assistindo a gente e pensam um dia em começar a empreender ou já estão empreendendo, enfrentando dificuldades que bem provavelmente essas pessoas que eu trago aqui já enfrentaram e de alguma forma conseguiram superar ou não, quem sabe, né? Então, o convidado de hoje é o Vander Cortez, ele é CEO aqui da BIP Saúde, fundador, um empreendedor serial aí, já teve outros negócios de sucesso, é, médico também, formado aqui no Rio de Janeiro. Vou pedir para você contar um pouquinho da sua história, Vander. E primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. A gente vai contar um pouquinho para a audiência, um pouco do plano que a gente tem daqui em diante, o que a gente está fazendo aqui. Mas eu queria começar agradecendo a oportunidade. Você é uma das minhas referências, tenho certeza que para muitos que vêm da minha geração, talvez um pouco até mais velhos e em diante, você é uma referência para quem está querendo empreender, começar seu próprio negócio. Então é um prazer poder ter esse papo, estar próximo de você. E obrigado por aceitar o convite de estar aqui hoje. Queria que você contasse um pouco da sua história e se apresentasse para a galera que está aqui. Muito legal. Cauê, eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz em ver que hoje em dia é, aqueles que se interessam pelo empreendedorismo têm a quem ouvir e tem essa função, né? Faz essa função muito bem de reunir a experiência de quem já se expôs a essa jornada, organizar isso e passar para eles. Então, um pouco do que a gente vai conversar aqui, isso foi algo que me faltou muito. Essa falta do que eles chamam do role model, de ter uma referência para você poder, não necessariamente seguir, mas se inspirar. Então, muito com esse objetivo aqui, eu tenho um compromisso com você nessa nossa conversa, que é contar não só as vitórias, mas também as derrotas, as dores, para que a gente ajude de alguma forma as pessoas a ou evitarem ou saberem como contornar. Mas tentando organizar um pouco essa história, minha relação com saúde começa muito antes de eu optar por isso. Eu venho de família de médicos, né? Meu pai é um cirurgião cardíaco, minha irmã mais velha é dermatologista. Então foi super natural. Quando chegou o momento de escolher minha profissão, eu escolhi o caminho da medicina. E como você falou, me formei aqui na Federal do Rio de Janeiro, na FRJ, no Fundão. E até ali, a um certo momento na faculdade, eu de fato achava que eu ia seguir o caminho do meu pai, como cirurgião cardíaco, talvez hemodinâmica, era algo que eu considerava. E aí, de uma forma muito espontânea, eu acabei sendo exposto ao empreendedorismo. E só resumindo como foi isso, é curioso. Eu tinha recém terminado um namoro, e aí a tua geração talvez já tenha outras ferramentas para conhecer namoradas e namorados, mas no meu caso, na minha geração, só tinha uma, que você tinha que ir em festas. E para mim foi ficando claro que aquelas festas, elas não eram festas bem organizadas. Aí você ia procurar entender, elas não eram bem organizadas, porque elas eram organizadas por outros universitários também querendo ali conhecer pessoas. Então não havia ninguém de fato empreendendo ali com aquelas festas. Então a minha jornada começa muito por identificar algo que não funcionava bem e tentar propor algo diferente e executar esse algo diferente. E aí já começa a ficar claro, hoje olhando em retrospectiva é mais fácil eu enxergar isso, que para mim empreendedorismo é sobre olhar, criticar, encontrar oportunidades que poderiam ser melhor e executar. Então no caso das festas, eu olhava e criticava, assim, poxa, essas festas são sempre uma confusão para entrar. Você quer chegar no bar para alcançar, pegar ali uma bebida, é uma confusão. Você quer ir ao banheiro, é uma confusão. Em geral, colocam mais gente do que cabe no espaço, numa proporção ali, homem e mulher, que claramente não foi bem pensada. E isso acabava gerando uma festa muito ruim para todo mundo. Então, ao criticar, eu pensei, e se a gente endereçar esses pain points, esses elementos que não funcionam bem? E assim começa a experiência empreendendo, naquele momento ainda sem saber que isso era empreendedorismo, mas tentei fazer uma festa que tivesse uma entrada, né, mais organizada, cada um desses pontos mais bem equacionados. E eu lembro que no dia seguinte meu telefone não parava de tocar e eram as pessoas me dizendo que tinha sido a melhor festa que elas já foram. E aquilo para mim foi chocante, porque a gente não contratou a Ivete Sangalo para tocar, sabe?
E as pessoas estavam encantadas, simplesmente porque havia endereçado esses pontos. E aí, eu senti pela primeira vez algo que eu desejo do fundo do meu coração que todos possam experimentar um dia, que eu acho que é quando você encontra a sua vocação. Alguns psicólogos falam do flow, daquele estado onde você quase que muda o seu nível de consciência ao executar aquilo e você se sente muito à vontade, quase que assim, eu vim ao mundo para isso. Então eu estava sendo remunerado, porque as festas davam lucro, eu estava tendo acesso a festas melhores que de fato que eu queria lá no início, e todo mundo me agradecendo, então foi algo incrível. Por isso que eu digo que isso foi o meu day one, meu primeiro dia como empreendedor. Ali eu vi que a minha vocação, e é até legal que vocação vem de vocare, vocatio, chamado, tanto que uma das formas de falar vocação em inglês é your calling. Então assim, o meu chamado era realmente ser empreendedor, tá? E aí começa uma jornada difícil, porque você imagine. Você estava em que ano da faculdade? Putz, eu estava no primeiro, segundo ano, foi bem no início. Tinha 19, 20 anos. E aí você imagina, na sua geração no empreendedorismo, lá na sua geração médica lá na USP, uma escola tradicional também, como era a FRJ, já era difícil alguém fazer algo diferente. Você imagina mais de 10 anos antes que a minha geração, eu ali na FRJ, filho de médico, irmão mais novo de uma médica, como que foi difícil essa ruptura? Então eu tive que aos poucos ir entendendo que a minha tribo não era muito bem aquela ali, de que ia fazer a medicina assistencial. E por isso que eu digo que o seu papel hoje como comunicador, educador é muito importante, porque teria me ajudado muito ter assistido um podcast como esse. Falar, cara, existe esse caminho também. Então o que eu fiz? Eu vivi ali meses relutando contra isso, até que eu fui buscar nos livros. Então, a única forma que eu tinha de acesso ali eram as biografias. E eu comecei a ler toda a biografia de empreendedor. E eu falei, cara, é isso que eu quero ser. Então, era um pouco mais difícil acessar esse role model. E aí, enquanto todo mundo vai fazer os cursos preparatórios para residência, você lembra bem? Eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. E aí eu tomei a decisão ousada. Falei, cara, eu vou buscar uma escola de negócios. Então, você imagina, todo mundo indo para aqueles cursos. Não vou ficar aqui fazendo propaganda de curso nenhum, mas todo mundo sabe de quais a gente está falando. E eu fui aqui no Rio para a IBMEC, que é uma escola de negócios. Bati lá e uma pessoa me recebeu. Falei, cara, eu estou me formando em medicina, mas eu quero mexer com esse negócio aí da área de business. Peixe fora d'água total. Total. E uma boa alma me recebeu, fez um diagnóstico. E foi super interessante porque ele, ao invés de colocar num curso que já tinha curso de gestão de saúde, ele entendeu que o meu interesse por empreendedorismo era mais holístico. E ele me coloca numa turma que só tinha economista, administrador, engenheiro de produção. Não sei se você já teve acesso, mas eu conto que dessa vez nesse momento, eles me fizeram comprar uma HP12C. Era uma calculadora financeira que, de fato, eu não sabia fazer 2 mais 2 nela, que é 2 enter, 2 mais. É diferente. Então, ali eu tive que correr para sanar esses gaps que eu tinha de conhecimento. Mas, passado alguns meses, estava claro para mim que aquela era a minha tribo. Então, é outra coisa que eu desejo para as pessoas, que não só encontre sua vocação e que consiga achar a sua tribo. Porque aí, cara, o seu potencial vai realmente aflorando. Aquele desconforto que muitas vezes as pessoas têm no dia a dia, no trabalho, vai sumindo. E você só pensa assim, por que eu não fiz isso antes? Então, isso sou eu ali aos 24, 25 anos. E aí, eu falo, beleza, é isso que eu quero ser empreendedor. Só que eu tinha uma pessoa para eu conversar, que é o meu pai. Então, eu tive que voltar para ele e contar, ei, pai, aquela trajetória... Sabe aquele sonho que você tinha do seu filho cirurgião? Então, senta aqui, vamos conversar. Aquele sonho de passar o seu serviço de cirurgia cardíaca de hemodinâmica para o seu filho, que tem esse mesmo nome seu, esquisito, Vander. Então, cara, eu vou seguir um outro caminho. E aí eu sou muito grato, entre outras coisas, aos meus pais, mas eles respeitaram muito. Que verdade seja dita, nesse momento meu pai olhou no meu olho e falou assim, cara, todo mundo já sabia. Porque ele viu a jornada das festas. A propósito, as festas eram na casa dele. Então, ele acompanhou muito de perto. Dito isso, essa foi minha jornada. Foi assim que um rapaz que sonhava em ser médico, ralou pra caramba pra entrar numa boa faculdade, completei minha faculdade, fiz todos os estágios de emergência, de CTI, era muito vibrador nesse sentido, mas foi assim que eu fui parar no empreendedorismo. Realmente, eu me expus de forma muito espontânea e depois tive uma boa orientação numa escola de negócios e ali eu me formei como empreendedor, uma formação básica. Vou falar que eu tenho uma tarefa muito difícil aqui, porque talvez, a cada 2 minutos do que você falou, dá pra gente aprofundar em temas super interessantes pra galera que tá ouvindo.
e eu tô com até certa dificuldade de saber por onde que eu começo aqui, Vambora. mas eu queria um dos temas que eu acho muito legal que você falou, do flow. Quando eu estava nos Estados Unidos, meu professor, ele era de origem japonesa, ele me ensinou um conceito que chama Ikigai. Não sei se você já Adoro. ouviu falar desse conceito. São 5 círculos, não é Ele, isso? são 4 círculos, 4. que ele fala assim, você encontra... O Ikigai é uma definição que eles usam para você encontrar o seu propósito, aquilo que faz sentido para você. E ele fala que é a junção de 4 conceitos. Quando você descobre algo que você gosta de fazer, algo que você é bom em fazer, algo que a sociedade precisa e algo que você consegue ser remunerado por. E aí, quando você encontra esses 4 círculos, você tem seu Ikigai. E é um conceito que a gente não está muito bem acostumado a ver, e ele exige um trabalho de autorreflexão que a gente não tem muitas vezes. Então eu sinto, só um parênteses sobre isso, né? Porque às vezes eu acho que na faculdade, ou mesmo antes da faculdade até, eu acredito realmente que seria muito benéfico para as pessoas se elas tivessem a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o que que faz sentido para você antes de tomar uma decisão. Com 17 anos a gente não sabe se é medicina que faz sentido. E eu vejo pessoas hoje, colegas meus que entraram na faculdade, estão fazendo residência, e talvez eles nunca pararam para respirar e falar assim, será que é esse mesmo caminho? Eles estão Uhum. seguindo ali o caminho que todo mundo mostrou, e aí volta para o que a gente está falando aqui. Sistematizar tudo isso e tentar encontrar um jeito de mostrar para essas pessoas os caminhos que ela pode seguir e dar mais consciência para ela tomar decisão, eu acho que é algo que eu gostaria muito que daqui a alguns anos olhar para trás e falar assim, tudo que a gente fez aqui hoje foi para chegar nesse ponto. Hoje o médico consegue olhar para esse mapa que a gente desenhou e ele sabe exatamente onde ele está, ele sabe para onde ele vai e ele consegue se basear em muito mais critérios para tomar decisão e não só em aleatoriedades como acontece hoje em dia. Se você me permitir, contribuindo, eu alinho com você que olhar para trás no futuro e ser capaz de ter ajudado mais gente nesse encontro de jornada já é algo que vale muito a pena. E no meu caso, eu lembro bem que eu passava a lista das especialidades lá da AMB, da Associação Médica, né, Brasileira? Brasileira, né, que ficam lá as ditas especialidades reconhecidas. E se eu não me engano, na época eram 50 e poucas especialidades. E eu olhava, e nenhuma delas me dava aquele sentimento, acelerava a minha cabeça, eu ficava ataque psíquico, animado como o empreendedorismo. Então qual era o problema? Não estava ali, não pertencia ao conjunto dos inteiros, a minha escolha, a minha vocação. Então eu, como médico, eu vivi um dilema ali. Então um dos meus objetivos na vida é deixar claro para o médico que empreendedorismo é uma especialidade que ele pode seguir. Acho que isso resume um pouco do que você falou, é incluir, pode ser não na AMB, mas assim, é incluir no hall de opções. Atribuições, né, de opções de carreira. Exatamente. E aí a gente vai falar de empreendedorismo ou até num recorte mais amplo, área dos negócios. Porque a gente pode falar de empreendedor, a gente pode falar de executivo, a gente pode falar de investidor, que são áreas dentro do mundo dos negócios que também cabem ao médico, desde que ele faça a jornada que precisa ser feita. Aí eu já aproveito a oportunidade para te dizer algo que eu tenho visto muito, é médico que faz uma jornada brilhante na assistência, segue bonitinho o caminho, faz a faculdade, faz a residência, muitas vezes 2 residências, as subespecializações, algum momento ele resolve empreender e acha que vai empreender no dia seguinte. E eu falo para ele, ô cara pálida, você não teve que fazer 10 anos de formação? Você acha que não cabe pelo menos 1 ou 2 anos de preparo para você se lançar no empreendedorismo? Então fica aí um alerta, porque claramente nossa conversa aqui vai levar a um caminho de como o médico pode fazer essa guinada na carreira dele, mas precisa ser feito com responsabilidade, da mesma forma que ele faz a escolha de uma nova especialidade. Eu gosto, a gente até falou isso antes aqui nos bastidores sobre esse ponto. Ninguém entra na faculdade de medicina e é largado num plantão de sala de emergência sozinho para cuidar dos Não pacientes que tá ali. deveria, né? Você não pega um aluno no primeiro ano e solta ele lá. Se traumatiza esse cara, talvez ele nunca mais vai querer entrar numa faculdade de medicina, vai achar que não é para ele. Aham. Então eu acredito muito nisso. Tem muito empreendedor que talvez, até pessoas que tentaram e quebraram a cara e talvez hoje não conseguem mais pensar nesse caminho como uma possibilidade, mas não porque ele não seria bom naquilo, mas porque ele não teve a chance de fazer isso do jeito certo. Perfeito. E acaba
se frustrando falta no final. método, falta... Exato. E a gente, desde quando tá na faculdade, a gente sabe, olha, eu vou fazer aqui o ciclo básico, vou fazer o internato, depois vou fazer uma prova, vou pra residência. Então tem lá uma escadinha. E ter método é uma coisa um tanto quanto ansiolítica. Porque você sabe, beleza, eu tô na etapa 1, vou pra etapa 2, vou ser R1, R2, R3, enfim. Empreendedorismo é um pouco de navegar em mar aberto. Por isso que, novamente, podcast como o seu, outras que junta outras experiências de quem já fez e forma um método, apresenta um framework e traz para as pessoas, não tem receita. Isso eu já antecipo, não tem receita. Mas, cara, isso pacifica muito, porque você tem referência, tem balizadores. Caso contrário, é aquele sentimento de mar aberto e ele é desesperador, né? Você tá num deserto, se te jogarem no deserto, você não vai ficar ansioso por falta de opção de caminho. Você vai ficar ansioso, vai sentir muito mal porque você não sabe para onde ir, porque você pode ir para qualquer lugar. Então, essa quantidade excessiva de opções e de caminhos, isso faz muito mal para a pessoa. Sim, concordo 100%. E aí acho que volta para o ponto onde a gente está hoje, que foi como a gente se conectou e o que nós estamos propondo aqui. Porque se você está assistindo aqui a gente hoje, provavelmente você é uma pessoa que ou é da área da saúde ou tem interesse por empreender na área da saúde. E possivelmente você está exatamente nesse ponto onde a gente ainda onde está a maior parte das pessoas que não tem ainda um lugar para encontrar essas referências, não tem um lugar para se conectar ou encontrar ferramentas que você pode utilizar hoje de uma maneira estruturada, né? Que tenham pessoas pensando nessa jornada de como te ajudar a atingir esses objetivos. E uma das propostas que a gente tem feito aqui e de como a gente se conectou é justamente tentar sistematizar isso e transformar o empreendedorismo numa possibilidade de carreira estruturada, para educar o médico. Você vai entrar aqui na MBS e vai ter oportunidade de aprender no R1, no R2, no R3, no R4, e quem sabe chegar na Health Arena, que é a nossa missão aqui, né, que é capacitar todo mundo para a arena de batalha mesmo, onde vai ter um empreendedor enfrentando as dificuldades reais, mas você vai ter um preparo assistido até lá. Você vai estar perto de mentores, você vai ter um método, vai ter ferramentas que te ajudem nessas tomadas de decisão, justamente para evitar que você se frustre nessa jornada de conhecimento. Então, se você está acompanhando a gente aqui, eu digo que talvez a maior parte dos médicos ainda não despertou para isso, ainda está, né, enfim, não é algo tão comum a gente falar sobre isso, mas se você está assistindo isso, provavelmente você é uma pessoa que tem interesse por isso, e te recomendo conhecer um pouco mais do que a gente tem feito, das propostas que a gente tem daqui em diante. Eu tenho certeza que você vai se encontrar nessa tribo que a gente está montando aqui na MBS, na Health Arena, e você está mais do que convidado. A gente costuma dizer aqui que, independente do momento onde você está, você pode ser o cara que já está mais à frente, ou o cara que está no começo. Aqui na MBS a gente sempre vai fazer questão de trazer alguém que está um passo à frente de você para te ajudar a dar esse próximo passo. Então... E Cauê, se por acaso o algoritmo errou e esse vídeo apareceu para alguém que não tem interesse real por empreendedorismo, a gente em momento algum vai fomentar o empreendedorismo em quem não tem essa vocação. E aí aqui eu tenho uma fala que pode soar anti-empreendedorismo, mas não é isso. É muito mais porque eu fico preocupado que nesse mundo de Instagram, de redes sociais, surgiu de um tempo para cá esse hashtag empreendedor lifestyle, CEO lifestyle, e eu acho isso um desserviço. Então, eu digo que da mesma forma que cantar não é para todo mundo, da mesma forma que jogar basquete provavelmente não é nem para mim nem para você, né? Exato. Por motivos óbvios. Também empreender não é para todo mundo e não faz de ninguém melhor nem pior. Eu tenho muito receio também desse hype, dessa moda do empreendedorismo, porque eu preciso dizer que apesar de eu amar empreendedorismo, me dedicar a isso pelos últimos 20 anos da vida e fazer com muita paixão, eu já vi muita gente se machucar. Então, acho que o nosso compromisso, quando a gente se juntou e começou a conversar sobre empreendedorismo, se complementar sobre empreendedorismo, é garantir que a gente faça de uma forma responsável. E talvez um dos primeiros passos é falar, existe a opção do empreendedorismo. O segundo passo vamos avaliar se, assim como radiologia, cirurgia, ortopedia, vamos ver se empreendedorismo é a melhor especialidade para você. E pode ser que sim, pode ser que não, e tudo bem. Tá? Então, acho que esse approach é muito diferente do que a gente vê por aí, que as pessoas querem empurrar, né, um caminho. Agora, se o teu caminho for esse, aí sim, eu acho que você, Cauê, vai ter uma função aí, uma missão muito importante, que é reunir experiência, conhecimento, frameworks, ferramentas, para diminuir a chance de alguém se machucar nessa jornada. Porque se machucar, vai. Já é até um outro aviso que, assim, é uma jornada muito dura. Mas com um pouco mais de auxílio,
aumenta um pouco a chance de dar certo, né? Exato. Eu costumo dizer que errar rápido e aprender com os erros dos outros são dois jeitos de você evitar algumas frustrações. Obviamente vai acontecer, é impossível. Às vezes acontece muito isso, não sei, acredito que com você aconteça até mais, de você conversar com algum empreendedor e sugerir um determinado caminho, aquele cara não segue aquilo que você falou e dali talvez 2 anos ele volta e fala, putz, devia ter feito isso. É, Não, eu já fui esse cara e já vi inúmeros serem assim comigo. E tudo bem, exato. porque depois que você é pai, então, você entende que tem assim, você tem que saber a hora de orientar. E tem hora que você precisa deixar que a pessoa Desculpa. bote o dedo na tomada, sabe? Tem um approach um tanto quanto socrático, né? Sócrates, né, falava que ele não tinha como parir uma mulher que não tivesse grávida. O método socrático tem muito de fazer as perguntas e fazer a pessoa ir parindo as respostas, né? Então, da mesma forma, empreendedorismo, você quer ajudar a pessoa no empreendedorismo, você precisa ter certeza que ela está no timing certo para receber a orientação. E faz parte, essa teimosia é característica do empreendedor e cabe a mim, como alguém que já passou por isso, tentar falar, olha, eu me machuquei aqui, foi assim que eu lidei e avalia se funciona para você. Algo vai funcionar, algo não, mas algumas coisas a gente sabe que dão errado. Então, nesse ponto, fala, isso aqui eu nunca vi dar certo. Então, cara, fica muito atento a isso. Isso aqui costuma dar certo. Também é importante, porque acho legal trazer esse ponto, a gente vem da medicina, e na medicina tem muitos guidelines, tem muito ali, Protocolo. protocolo. Não existe isso. Se alguém tentar te oferecer isso no empreendedorismo, sinal de alerta, porque você provavelmente está diante de um charlatão. Você tem boas práticas. Você tem ali extremos que dão certo na maioria das vezes e errado na maioria das vezes. Mas existe uma área cinzenta ali enorme e que o empreendedor tem que saber lidar com isso. Aí, inclusive, entra uma característica do perfil do empreendedor que a gente avalia muito naqueles primeiros papos, que é assim, o quanto a pessoa precisa de protocolo, o quanto a pessoa precisa de uma certeza de como a vida dela vai estar daqui a 1, 2 anos. Porque tem muita gente que precisa disso. Por uma questão de saúde mental, ela precisa. Essa pessoa, por definição, não deveria empreender. Porque empreender realmente é uma jornada que você controla um componente pequeno das variáveis. E você tem que se adaptando o tempo todo. De novo, essa pessoa não é melhor nem pior, mas talvez essa seja a pessoa que precisa de uma coisa mais estável, uma carreira militar, um concurso público. E tudo bem, a gente precisa dessas pessoas também. Tá? Então, eu vou aproveitando esses momentos para colocando um pouco do que o tempo me mostrou como características de empreendedores que tiveram mais chance de ter sucesso. E eu acho que vai até numa linha que você fala muito, inclusive a gente já teve até discussões pessoais sobre isso, até sobre algumas decisões que eu tomei, e eu acho legal falar sobre isso, que é até uma frase da Linda, você como empreendedor Endeavor, né, Linda Rothenberg, uma das fundadoras da Endeavor, eu gosto de uma frase dela que ela diz que o empreendedor que alcança grandes resultados não é aquele que tem alto apetite ao risco, mas é aquele cara que consegue balancear e contornar os riscos até uma maneira que ele se torna aceitável para ele tomar aquela decisão. E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente vê as histórias dos empreendedores que arriscam muito, foram lá, largaram tudo, venderam casa, venderam carro, se jogaram no escuro e deram certo. Mas a gente não vê os outros 99% que deram errado e eles nunca vão ter holofote para contar a história. Então tem um viés de amostragem absurdo Incrível. nesse tipo de abordagem. E é uma das coisas que eu gosto de desmistificar, porque as pessoas, não, eu não sou muito do risco, então acho que empreender não é para mim, mas não necessariamente isso é uma característica que faz um bom empreendedor. Cara, se você me permitir, você tocou num ponto super interessante que eu venho sendo. Eu venho espalhando esse conceito, porque me ensinaram. As pessoas muitas vezes querem falar do apetite delas a risco, mas ficou claro para mim ao longo desses anos que, em geral, as pessoas nem sabem o que é risco. Então eu costumo fazer um exercício assim. E aí, se a gente tivesse aqui com a audiência presencialmente, você ia ver como que isso nunca falha, que é, você começa com uma pergunta bem simples, pré-aquecendo a galera. Você fala assim, olha, levanta a mão quem acha mais arriscado pular do 20º andar do que do 2º andar. Vou começar com uma pergunta bem óbvia. Só que faz o seguinte, levanta a mão e mantém o olho fechado. Quem está com a mão abaixada é que acha que é mais arriscado pular do 2º andar. E como você pode imaginar, se não todos, 95% diz que é muito mais arriscado pular do 20º andar. Aí eu volto e falo, olha, agora vamos o seguinte, vamos entender que risco, uma das formas de entender risco é a probabilidade do desfecho ser diferente do esperado. Vou repetir, olha, risco é a probabilidade do desfecho ser diferente do esperado. Aí eu volto à pergunta,
O que é mais arriscado? Pular do 20º andar ou do segundo andar? Então, na verdade, pular do 20º andar não tem risco. Não é uma boa ideia se você quer continuar vivo. Mas eu não Mas tenho... você tem uma certeza. Você tem uma certeza. Então o risco é muito menos sobre é bom ou é ruim e muito mais sobre o range de desfechos possíveis. E é isso que eu entendo que o empreendedor tem que ter. Não é que o empreendedor é maluco e gosta de correr o risco de perder muito dinheiro. Por isso que eu acho que as pessoas erram o entendimento de risco. O risco, lidar bem com o risco, na minha opinião, é você estar diante de uma tomada de decisão que tem um range de desfechos muito amplo. E tem gente que não lida bem com isso. E aí, uma vez que você tomou aquela decisão, você vê a consequência. E aí você vai ajustando, tá? Então... E aí, realmente, esse é um framework que é muito diferente da medicina, porque Total. a gente tenta ser preditor na medicina. Não, para começar, a medicina é baseada em evidência. Exato. Então você dificilmente vai testar algo que alguém não tenha passado por todo o processo de medicina baseada em evidência. Então a gente nem é treinado, nosso cérebro não é treinado para ficar fazendo esses testes. Exato. E aí, nesse ponto, eu acho interessante porque para o empreendedor, acho que a capacidade de você se adaptar à realidade que vem depois daquela tomada de decisão é mais importante do que você tentar predizer o que iria acontecer, porque exatamente esse range é tão grande que se você tentar só tomar decisão com base no que você tem de previsão do que vai dar certo, você fica estático. Exatamente. E aí tem uma outra máxima que eu carrego comigo, eu acho que eu já dividi contigo, que é, todo mundo conhece aquela frase, preparar, apontar, fogo. No empreendedorismo, você se prepara. Preparar, fogo, apontar. Então você dispara com o mínimo de preparo e voando você ajusta. De novo, isso é uma característica que não é comum no médico. Né? O médico ele precisa de tudo ali muito bem preparado, já com muita evidência, e ele vai executar. De novo, não estou dizendo que é certo ou errado, mas é importante a gente ir jogando luz nessas adequações e ver se isso encaixa para a pessoa. Pode ser que ele fale, não, cara, eu gosto de ter ali protocolos, lembra? Então, no empreendedorismo, o que alguns chamam de risco é essa capacidade de você ir lidando com ranges, possibilidades de desfecho muito distintas. Você não controla diversas variáveis, você minimamente tem ali uma preparação, você avalia alguns cenários e já pensa como eu vou reagir se o cenário A, B ou C acontecer. E aí pronto, atira, viu que voltou o cenário B, já tinha pensado, vou para o cenário A e você vai pilotando isso. Com uma margem de erro. Então acho que a gente teve a oportunidade aqui de já passar por alguns pontos que para quem está ouvindo começa a falar, opa, isso encaixa para mim ou não. E de novo, tudo bem se não encaixar. A gente tem que parar com essa mania de todo mundo tem que ser empreendedor. Por outro lado, tem muita gente que quer ser empreendedor, que de fato sonha com isso, e só faltava uma mão estendida e falava, vem cá, que a gente Ou vai às te vezes mostrar. o cara nem sabe que poderia. Eu acho que o nosso papel aqui de mostrar esse caminho, porque acho que a nossa função aqui como MBS, como você bem disse, e Health Arena, não é obrigar as pessoas a seguirem esse caminho para quem não faz sentido, mas é mostrar como uma possibilidade. E se você achar que pode ser que faça, na dúvida, você pode aprender aqui, num ambiente controlado, e sentir, pô, faz sentido para mim. Se não fizer, tudo bem, segue a vida. É aquela história, né? O burro nunca aprende, o inteligente é o cara que vai errar e vai aprender, e o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, cara, a gente está aqui muito mais para dividir onde a gente se machucou, como eu disse no início, diminuindo a chance das pessoas se machucarem, do que ficar aqui se autopromovendo, né? Então, acho que essa é uma função que a Endeavor me ensinou, que é muito sobre give back. Você mencionou a Linda. Então, a Linda é uma americana, né, que começou na Argentina a Endeavor, uma história que tem por trás de Beto Sicupira e a turma do Jorge Paulo Lemann, e é uma organização que fomenta o empreendedorismo globalmente. Então, os maiores empreendedores hoje do mundo estão associados à Endeavor, e ela se orgulha que, de verdade, a palavra empreendedorismo não estava no dicionário até a Linda, de fato, e no Aurélio, lá nas editoras, e incluir. E eu tive a oportunidade, num jantar em Nova York com ela ano passado, virar e falar, Linda, o meu objetivo, entre outros, é que a especialidade empreendedorismo faça parte de uma lista, oficial ou não, para os profissionais de saúde. Então, num horizonte menor, que é a saúde, eu espero conseguir ter um impacto, e aí, com você agora e com a turma da MBS, eu acho que a gente vai conseguir amplificar essa mensagem. Cara, sensacional. Mas é isso, eu acho que aqui, só nessa primeira parte da sua fala, já deu uma aula aqui. Mas eu queria voltar
para sua linha do tempo ali, Bora. porque a gente parou na parte de decisão do empreender. Perfeito. Eu vivi um pouco disso também quando eu falei para meus pais que eu ia fazer residências, que eles não são médicos, mas a reação primeira deles, acho que diferente um pouco do que seus pais. Meus pais tiveram uma reação um pouco mais negativa nesse sentido, chamavam médicos para jantar em casa para falar sobre a importância de fazer residência e não Mentira. seguiu esse caminho. Porque é um caminho que, de certa forma, parece realmente mais arriscado e, enfim, é diferente. E, de novo, é mais arriscado, porque os outputs prováveis são muito amplos. Exato. E tudo bem, pelo jeito você tem apetite a risco. Exato. Mas um ponto que, para mim, foi E importante... desculpa, e pai e mãe não quer que filho se arrisque, né? Exato. Então, assim, tudo bem, no amor de pai e mãe. Exatamente isso. E, enfim, então eu compartilho com você, acho que essa decisão não é tão simples de ser tomada, mas dali em diante, você foi buscar esse conhecimento, foi atrás de pessoas, talvez teve ali aquele cara que te abriu a porta, a importância dos mentores, de direcionamento, e tá bom, você falou, pô, vou seguir a carreira empreendedora. Perfeito. Por onde eu começo? Como é que Boa. foi isso? Então, lembra na medicina, assim, quando você queria ser cirurgião, dermatologista, ortopedista, o que quem está ouvindo a gente aqui acaba fazendo? Vai buscar, vai acompanhar pessoas que fizeram aquilo. É exatamente isso. No meu caso, eu fui para uma escola de negócios, porque era onde eu não tinha ninguém de negócios de fato próximo a mim, então eu fui para uma escola de negócios. E a história é a seguinte, em paralelo, meu melhor amigo, Davi, médico também, formou aqui na Unirio. O Davi, para conseguir ter alguma graninha como acadêmico de medicina, que acadêmico de medicina tem dificuldade de fazer estágio remunerado e tal, ele fazia estágio em clínica de medicina do trabalho. Aquela questão de exames admissionais, periódicos, demissionais, que tem uma semiologia muito básica, então o acadêmico costuma ajudar ali nessas clínicas. E aí ele me contando como era essa experiência, aí ele falando que as clínicas tinham uma fila enorme na entrada, na recepção, para chegar uma confusão. Na sala de espera, mais gente do que cabia. Aí ele começou a falar, eu falei, rapaz, já vi essa história. Parece muito... Parece muito algo que eu já vivi. E aí eu comecei a pensar com ele, como seria uma empresa de medicina no trabalho que funcionaria um pouquinho melhor? Lembra a história de criticar? Para mim, passa por essa crítica. O empreendedor tem isso natural nele, ele fica olhando, como é que podia ser melhor? E aí a gente começou a pensar como seria uma clínica de medicina no trabalho melhor. Daí a gente funda a nossa primeira empresa juntos, chamada BR Med. Então, fica claro que começa com uma clínica de medicina ao trabalho e a gente começa a endereçar esses pequenos pontos. De novo, igualzinho aconteceu nas festas, a gente começa a ter os nossos clientes surpresos. E por coisas simples, porque eles chegavam lá, era uma clínica organizadinha, tinha um sistema de chamada, as pessoas entravam com hora marcada, sabiam online que tinha terminado já o atendimento, a empresa já estava esperando, entregava por e-mail na época o resultado. Nada da NASA, nada incrível. E, de novo, um sucesso. Só para te dizer, essa empresa hoje, né, que a gente segue com ela, não estou mais nem eu, o Davi como CEO lá, tá outro grande amigo meu, o Thiago, como CEO. Hoje é uma empresa que tem 14 clínicas em 3 estados do Brasil, emprega mais de 700 pessoas, faturamento já passa aí de centenas de milhões de reais, lucrativa, crescendo, e cuida de mais de 500 mil vidas de funcionários de empresas. Mas essa é uma jornada de 15 anos. Então, outro ponto que a gente vai falar muito aqui na MBS, junto com a Arena, é entender que empreender leva tempo, cara. Eu tenho uma preocupação muito grande com a turma típica da geração que está saindo agora da faculdade, porque essa pressão de rede social, que eu tenho que fazer não sei quantos dígitos e não sei quanto tempo, né? Não tem essa moda, isso é um desserviço, cara. Leva tempo. Empreendedorismo leva tempo, por definição. Mas se a pessoa curtir a jornada, cara, é uma delícia. Tá? Então foi assim que a gente montou a BR Med. E antes de você seguir nessa história, acho que um ponto interessante, que aí eu acho que é um negócio legal pra gente falar pros médicos, porque sempre que eu falo sobre... vamos falar então sobre inovação, sobre empreendedorismo. A galera já começa a falar de inteligência artificial, de data science, de big data, e você fala assim, cara, inovação não é isso. Inovação é resolver um problema relevante pro seu cliente. E às vezes a inovação está em algo simples, que não precisa de uma super tecnologia cara, sofisticada. Você vai fazer algo melhor do que as outras pessoas estão fazendo e resolver um problema para o seu cliente que é algo relevante para ele. Vamos deixar claro um conceito, não tem gabarito desse conceito, mas a forma como eu enxergo, pelo menos, empreendedor, tem uma dica, termina com a palavra dor. Você já me viu mencionando aqui pain points, então eu faço uma brincadeira, que óbvio não é da etimologia, mas lembra que a gente veio ao mundo para resolver dores.
dores de serviços, de produtos. Então, é encontrar algo que não funciona bem, é resolver um problema de forma economicamente sustentável. Se a gente gravar isso, a gente precisa resolver problemas de forma economicamente sustentável. Não adianta resolver problemas queimando dinheiro ad eterno. Durante um período, tudo bem, mas não é para sempre. A inovação, a tecnologia, são ferramentas. Não deveria ser um objetivo. Ah, eu quero usar GenAI, eu quero usar... Não, olha só. Que problema que você está resolvendo? Ao longo do nosso método juntos na Arena, a gente vai falar sobre pitch deck, a gente vai falar sobre como, né, apresentar a ideia para investidores, se for o caso de buscar investidores, que nem sempre é o caso, é um outro tema. E tudo começa quem é a pessoa, o time e qual é a dor que está resolvendo. Então lembrem, e por favor, leve essa mensagem. Não é sobre inovação, não é sobre AI. Pare com isso, já está começando errado. É porque está ouvindo gente que nunca empreendeu, querendo falar de empreendedorismo, querendo falar do flavor of the season. Cara, eu vi o lado bom, às vezes, de ficando mais velho, eu já olho para trás e vejo padrões, assim. Eu lembro quando o blockchain surgiu, não, porque blockchain vai mudar a saúde. Aí depois eu vi a época das clínicas populares. Pô, agora todo mundo tem que abrir clínica popular. Depois eu vi a Accountable Care Organization, depois VBHC. Quem acompanha a saúde aqui vai conhecer todos esses temas que eu falei. E sempre surge um flavor of the season. Agora é AI. De fato, a AI me parece muito mais poderoso que todos esses exemplos que eu dei. Mas calma, cuidado com FOMO, cuidado com hype. A mensagem é, acha uma dor, acha uma oportunidade e veja se você tem como endereçar ela de forma economicamente sustentável. Então é isso. E cuidado com as coisas muito sexy. Tá? Aqui um macete quase. Em geral, é uma armadilha. Porque é muita gente atacando essa mesma tese e não costuma terminar bem para a maior parte das pessoas. Olha aquilo que podia ser melhor no mundo. E a gente olhou clínica de medicina do trabalho. E tá aí, é um negócio incrível, extremamente lucrativo, cresce pra caramba, emprega tanta gente e os números que eu falei. E eu não sei se você vai concordar comigo, mas você fez um trabalho que a maior parte das pessoas não faz, que é antes de olhar pra fora, olhar pra dentro. Que foi assim, pô, eu já vi essa história antes, então eu já sei fazer uma coisa que funcionou num outro modelo e eu tô trazendo um conhecimento de uma outra área pra resolver uma outra dor, mas que é semelhante àquela que eu tinha encontrado antes. Isso para mim é 100% inovação, quando você traz um conceito que você trouxe de um outro ambiente e adapta isso para sua realidade e em vez de você buscar, né, eu costumo dizer assim, né, tem dois jeitos de você preparar um prato de comida na sua casa. Você pode procurar uma receita na internet, sair de casa e comprar os ingredientes no mercado e fazer, ou você pode abrir a sua geladeira, ver o que tem dentro, pegar esses ingredientes para fazer o prato de comida. Legal. Eu acho que esse segundo caminho tenho visto, tá? Recorrentemente, empreendedores que conseguem chegar mais longe, normalmente eles têm um modelo mental que se assemelha mais a essa decisão. Não. E aí eu precisaria conversar com a galera já num R4, R5 aqui da residência de empreendedorismo, mas assim, aí a gente vai falar de coisas mais técnicas, mas se você olhar o balanço patrimonial de uma empresa, seria a tua geladeira aí. Cara, deixa eu gerar mais caixa com ativos que eu já tenho na companhia. Exato. Isso é empreendedorismo sofisticado. Você criou aqui um exemplo que a gente vai usar lá no R4, R5, na turma que está olhando demonstrativo de fluxo de caixa, balanço patrimonial, DRE, que é aí que o jogo fica legal pra caramba. Uma outra forma também de endereçar esse teu tema de formas de empreender, eu costumo dizer que tem dois arquétipos no mundo atual de empreendedor. Eu vou pegar aqui exemplos que todo mundo conhece. Você tem um cara lá, Elon Musk, que é um cara que se assemelha a, sei lá, o Leonardo da Vinci dessa geração. O cidadão um dia vira e fala, cara, eu vou mandar ser humano para Marte. Eu vou fazer foguete. O desgraçado fez foguete, dá ré. Assim, eu tenho uma frase aqui, você sabe, no escritório, foguete não dá ré. Eu tenho que mandar pintar em cima porque ele fez dar ré. Então, esse cara que desafia o status quo realmente e tem um quê de genialidade. E aqui, sem entrando em política, nada do tipo, por favor. Cara, esse definitivamente não sou eu. E é muito raro esse tipo de empreendedor. Por outro lado, você tem lá o Jeff Bezos, né, que fundou a Amazon. Se você vai estudar a Amazon, você vê o cara começa vendendo livro. Cara, tem algo de sexy em vender livro, só que ele dá um jeito de vender livro online, entregando em casa, mais barato do que você sair e ir na livraria comprar. Porra, fez uma empresa que vale mais de 2 trilhões de dólares. Tá ruim? Então, assim, não é só sobre necessariamente enviar foguete para Marte. É sobre resolver problemas, é sobre melhorar a experiência, melhorar a humanidade. E tem gente que vai fazer empurrando as fronteiras da tecnologia. E tem gente que vai fazer o que já é feito melhor. Eu acho que uma enorme maioria de empreendedores está mais nesse arquétipo, sabe? Faz todo sentido.
Bom, mas assim, nosso tempo tá esgotando também, que eu sei que sua agenda é super corrida, Wander. Eu queria aproveitar antes da gente encerrar aqui, contar essa segunda etapa da sua jornada, que é a criação da BIP, hoje uma empresa que vale bilhão já no mercado Uhum, de saúde. E acredito que foi uma experiência bem diferente da que você teve na BR-Med, por uma uhum. série de questões, talvez pelo mercado, pelo tipo de negócio. Queria que você contasse um pouco de como é que Bora. começou essa ideia, como é que foi essa transição e o que que você vê de diferença entre esses dois business. Beleza, vamos lá. Começando pelo final, o que eles têm de diferente? Por exemplo, e aí são conceitos que podem soar novidade para quem seria um R1 aqui com a gente, mas assim, enquanto a BR-Med é B2B, então é voltado para empresas, business to business, todo mundo sabe, né, que conhece a BIP, que a gente é B2C. Então a gente direciona nossa comunicação, nosso serviço diretamente para o consumidor final. Só aí já são business completamente diferentes do ponto de vista de canal de aquisição, de ciclo de venda. Pô, aí já tem papo para uma imersão inteira para a gente conversar. A segunda diferença que também é muito interessante e que a gente teria muito a falar é sobre a forma como eu fiz o funding, como é que eu financiei o crescimento dessas duas companhias. Então, eu e o Davi com a BR-Med, a gente desde o início, lá em 2008, o dinheiro que eu tinha era o dinheiro das festas, isso que é legal, e tinha que botar uma empresa de pé com aquele dinheiro e a gente trabalhando. Então, a gente trabalhava como médico lá no Corpo de Bombeiros e tal. Então, foi um business que não teve venture capital, não teve investidor. Já a Que a BIP, gente chama de bootstrapping, né? Pra quem tá perfeito. Tem nome bonito hoje para tudo, né? Bootstrapping é quando você tem que se financiar por meios próprios. E foi o caso ali. Depois que o dinheiro das festas acabou, o negócio tinha que estar dando lucro e foi o que aconteceu. E aí o crescimento foi sempre muito comedido ali, porque uma outra coisa que lá pro R3 para cima vai ter que entender é sobre capital de giro. Crescer custa dinheiro. Não só em marketing. Você cresce, aumenta seu capital de giro e você às vezes quebra porque cresce muito. Então, deixar isso para um outro muito momento. rápido, né? Muito rápido. Então, a primeira diferença era B2B, uma BIP é B2C. Segunda diferença, ali foi algo que a gente cresceu sem investidor de venture capital, né? Que são esses fundos que investem em startup. Já no caso da BIP, que começa ali em 16, eu vou contar um pouquinho como foi isso, mas a jornada já foi uma jornada na qual ali no primeiro para o segundo ano a gente já busca investidor, busca investidores e aí a gente capta, faz os rounds, aí, putz, é legal, sai na revista, aí o pessoal fica sabendo. Então é muito mais sexy essa Glamuroso, jornada, né? é Mas glamouroso, é muito mais glamourosa essa jornada. Então, mas também é algo que uma vez que você entra nessa jornada, você tem que entender que você não consegue desacelerar. Porque o investidor de venture capital, quando ele injeta capital na tua empresa, por definição, ele espera que você cresça ali 10 vezes para ele poder sair lá na frente e fazer o retorno dele. Então não tem essa de enfrentar anos que não são muito bons. Assim, realmente você bota ali um foguete nas suas costas e você tem que entregar, tem que crescer. Então tem ônus e bônus. Em alguns momentos é até difícil lidar com um crescimento tão rápido. Então falando da BIP, até para explicar como é que foi esse crescimento, 2008 lá atrás começa a BR-Med, eu fico como cofundador e CEO da BR-Med até 2016. Chega 2016, começa a ter a explosão das startups, as chamadas organizações exponenciais. E aí a gente começa a ter o nosso celular invadido ali por WhatsApp, Spotify, iFood, Mercado Livre, Amazon, enfim, todas essas empresas que a gente conhece. E como empreendedor, eu começo a ler sobre essas startups, fico muito interessado. Em algum momento, eu me faço a pergunta: e saúde no Brasil? Qual vai ser o aplicativo de saúde do Brasil, por exemplo, como um iFood é para comida? E não vinha. E acho que até hoje, se eu te fizer essa pergunta, para quem está ouvindo a gente, cara, qual é o aplicativo de saúde que dá para dizer que todo mundo que está ouvindo a gente tem? Porque todo mundo que está ouvindo a gente tem iFood, tem Waze, tem WhatsApp, tem Spotify. E de saúde, qual que você acha que as pessoas respondem? Ainda não tem. Se tiver algum que as pessoas vão pensar, vai pensar no app do plano de saúde, que vale lembrar que quem escolheu o plano de saúde da pessoa, na maior parte das vezes, é a empresa na qual ela trabalha, a esposa, o marido, enfim. Então, se a empresa mudar de plano de saúde, ela vai mudar de um plano para outro. Então, não tem stickiness, não tem loyalty. Cara, não é possível. O setor de saúde responde por cerca de 10% do PIB do país e ninguém montou um aplicativo que seja o aplicativo de saúde. Então, isso começa a ficar na minha cabeça girando ali. E aí, em algum momento eu falo, cara, se eu fosse montar, aí você começa assim, se eu fosse montar, qual o ângulo que eu atacaria? E nessa época, 2016, o mundo já começava a shiftar, a direcionar para o domiciliar, ao e-commerce e o delivery. A Amazon
já era um gigante no mundo. E aqui na América Latina, você já tinha o exemplo do Mercado Livre, né? Que começa ali na Argentina, o Mercado Livre, que eu não sei se a galera que está assistindo a gente tem ideia do tamanho do Mercado Livre. Eu lembro que uma vez eu falei com minha mãe sobre o Mercado Livre, ela, aquele site, as pessoas acham que é um site, né? Tudo bem, tem um site. Mas hoje é a empresa mais valiosa da América Latina. É uma empresa hoje de mais de 100 bilhões de dólares de valuation. Então, olha como é que o mundo estava indo, são sinais de que o mundo estava indo para esse lado do e-commerce e delivery. Então, peraí, não tem nenhum app de saúde que seja o app de saúde. O mundo está indo para o e-commerce e o delivery. Cara, o mundo está indo, as pessoas estão indo, uma hora o comportamento dessas pessoas na saúde também vai pedir algo que seja e-commerce e delivery. Que no caso da saúde, o delivery seria a saúde domiciliar. E a BIP não inventou saúde domiciliar. Antes da BIP já existia saúde domiciliar. Você já tinha grandes players que, se você quisesse, você ligava lá em horário comercial, pedia para fazer serviço domiciliar como vacina e exames. Só que você tinha que pagar uma taxa extra, era cheio de fricção, a experiência era caro. Olha aí, cheio de fricção, dá para fazer melhor. Mas como que eu faria melhor? Cara, eu não preciso inventar a roda, deixa eu ver como a Amazon fez. E a Amazon é farta de literatura sobre ela, de cases de faculdades e tal. E acelerando a história, eu fui dissecar a Amazon. E na minha conclusão é que a Amazon conseguiu destravar esse mundo domiciliar, esse mundo delivery, e se tornar o gigante que é hoje, com 2 pilares, basicamente. O primeiro é um pilar que a gente chama de ser asset light. Vou usar o estrangeirismo, depois a gente tenta traduzir. Asset light in real estate. Ou seja, depender menos de imóveis. Então todo mundo sabe que a Amazon, né, começa sem ter livraria vendendo livro. É isso que a gente chama de ser asset light. Um outro exemplo de asset light, por exemplo, é muito dos restaurantes que você vê no iFood, você não consegue ir nele. Ah, onde é que é esse restaurante? Não tem. É esse conceito de dark store. Existe uma cozinha em algum lugar que criaram uma marca só para delivery, tá bom? Então o mundo começa a ir para esse conceito asset light, leve em ativo imobiliário, leve em imóveis. Falei, beleza, isso aqui é 50%. O outro 50% é tecnologia. E aqui muita gente acha que tecnologia é o aplicativo e tal. Não, mas é uma tecnologia na eficiência logística. Falei, beleza, e como é que a gente fez isso na BIP? A BIP abre, então, como uma empresa, depois de alguns testes, a gente tenta médico em casa, precisava de mais tempo para te contar isso, então a gente leva muita pancada ali tentando. Já olhei e falei, pô, isso é domiciliar, vamos para esse lado. Então a gente começa tendo nossas Dark Clinic, Dark Lab. Então a gente não tinha clínica aberta ao público. E isso se reflete em quê? Isso se reflete em a gente conseguir oferecer o domiciliar sem ter que pagar todo o custo de uma estrutura física cara pra caramba em pontos caros. E tecnologia, a gente aprendeu a fazer tecnologia que permitisse a gente ser muito eficiente em logística. Então muita gente fala, pô, o cara é médico, a empresa é de saúde. Mas ela é 50% de logística. Então, a BIP começa assim, identificando que o mundo estava indo para o domiciliar, e aí a gente conseguiu, aos moldes, e é que, obviamente, né, como uma inspiração a anos-luz de distância, mas aos moldes do que uma Amazon, do que o Mercado Livre fez, a gente vem fazendo na saúde. Um modelo leve em ativo imobiliário, com muita tecnologia aplicada, a gente conseguiu fazer serviços de saúde em casa com muita qualidade, mas sem cobrar caro. Então, aquilo que antes era coisa de rico, né? Porque tinha rico que conseguia fazer saúde domiciliar. A gente fez um unlock, a gente destravou e o mercado cresceu pra caramba. BIP hoje é a maior empresa de vacina do Brasil sem ter nenhuma clínica. E aí isso foi só a primeira parte do nosso capítulo. Se quiser falar um pouquinho de números, só pra galera ter uma noção, hoje qual o tamanho da BIP? Cara, em ordem de grandeza, assim, alguns números, né? A gente tem mais de 1.000 funcionários, CLT, bonitinho. A gente opera em mais de 100 cidades. A gente hoje vai em mais de 2.000 casas por dia. Então, são 50, 60 mil casas por mês. Já visitamos mais de 2 milhões de casas. É uma empresa que fatura centenas e centenas de milhões ao ano. E como pegou um caminho de venture capital, como você mencionou anteriormente, é público, é uma companhia que já foi avaliada em mais de 1 bilhão. Então, assim, são números bacanas, mas, de novo, não foi rápido. Então, eu acho isso muito importante. A gente completou 9 anos. Mesmo numa startup de saúde, não foi rápido. Não foi rápido. A galera acha que startup vai crescer em 1, 2 anos. Não é assim. É que acontece o seguinte, os primeiros 2, 3 anos, ninguém ouvia falar da BIP. É que quando escuta e acerta a mão,
realmente, em 3 anos cresce muito, de colar na cadeira de tão rápido. Tinha mês aqui a gente contratar 200 pessoas em um mês só. Mas eu preciso lembrar as pessoas que não é rápido. Tem uma frase, Cauê, que diz assim: o ser humano ele tem uma mania de superestimar o que ele pode fazer em 1 ano e subestimar que pode fazer em 10. Cara, em 10 anos, quem tá ouvindo a gente, se seguir ali o passo a passo, não é uma receita, mas se basear em pessoas que já fizeram coisas muito bacanas, tem uma chance de em 10 anos ter uma coisa igual ou muito melhor do que a BIP. Mas calma, pô. Tem um processo, tem método. Exato. Calma. Tá? Então, essa foi a história da BIP até agora. Então, hoje a gente é líder em vacina. Depois disso, a gente lançou laboratório em casa. Estamos crescendo muito rápido nisso. Mas para alcançar aquela visão de ser o app de saúde, por exemplo, eu vejo que você usa óculos. A gente vai endereçar óculos em casa, farmácia de manipulação, infusões e diversas outras ofertas. Assim como a Amazon começa vendendo livro. E hoje livro é só uma fraçãozinha lá do lucro da Amazon. Ela faz 1000 outras coisas. Então, nossa inspiração é essa. A gente, nessa jornada de fundos de investimento, teve a felicidade de ter muita gente muito bacana acreditando na gente. Então, a gente recebe investimento da DNA Capital, que é o fundo do Dr. Edson Bueno, fundador da Mil e família controladora da DASA. Depois o Bradesco, a maior seguradora de saúde do Brasil, investe na BIP, nomes de pessoas que eu super admiro, que eu sonhava em conhecer, como o Davi Vélez, fundador do Nubank, se tornam sócios investidores, Valor Capital, Endeavor, teve o fundo do Mark Zuckerberg com a esposa, investiu na gente. Isso só para mostrar que foi uma jornada longa, com muita gente bacana apoiando a gente e que a gente fica super feliz de estar no estágio que está. Mas está só no começo. E é legal porque quem está ouvindo a gente, cara, por que não? Por que eu não posso fazer algo igual? Por que eu não posso fazer algo melhor? Lógico que pode, pô. Desde que respeite o processo, desde que dê tempo ao tempo. E não é pra todo mundo. E tudo bem. Se me chamar pra jogar basquete, não vai dar pra jogar, porra. E tudo bem, cara. É self-awareness. Quer ver um tema que médico gosta muito? Lembra das aulas de semiologia que a gente fazia aquela manobra dedo-nariz de propriocepção? É isso, cara. O que a gente precisa... A galera da neuro vai pirar agora. A galera da semiologia se amarra nisso, mas por que eu consigo de olho fechado tocar no meu nariz, mas se você me pedir para tocar no teu nariz eu não vou conseguir? Porque eu tenho que me perceber no espaço. Eu não consigo te perceber de olho fechado. Então é isso, é se perceber, self-awareness. Cara, é entender o que é o melhor caminho para você. Para uns vai ser a radiologia, a dermatologia, a ortopedia, e a gente precisa de todos esses. Para outros vai ser empreendedorismo. A gente junto tem como missão apresentar e mostrar os prós e contras de cada especialidade. E também eu acho uma coisa importante é que não é algo escrito em pedra. Às vezes, igual tem aquele seu colega que começou numa residência, descobriu que não era e mudou, isso também é passível de mudança. Total. Às vezes você tá na radiologia, de repente você descobre um negócio que, sei lá, esse problema que eu tenho no hospital é o que eu quero resolver. E de repente você cria um business e fala, agora tem que tomar a decisão de mudar de carreira. E essa jornada é uma das que eu mais gosto. Por quê? O cidadão estava lá na outra arena, que era a arena, não sei, da cirurgia vascular, identifica uma oportunidade lá no acesso venoso e tal. Cara, ele tem um right to win. Tem uma expressão em business que é assim, o direito de vencer. Porque esse cara estava lá, ele conhece essa dor, ele tem formação técnica. Então, esse cara ou essa moça, se ele me procura querendo empreender, esse cara fala, cara, tem uma chance enorme de dar certo. Se eu conseguir dar os caminhos das pedras aqui, se ele conseguir se associar com as pessoas certas. Agora, às vezes eu vejo a pessoa me buscar que é médico e quer empreender e vai me dizer que vai montar um negócio de usina solar na área do direito. Eu não tenho bola de cristal. Foi buscar receita lá fora, não foi olhar para a geladeira. E nesse business, salvo alguma exceção, ele não tem right to win. Tem outro cara que vai comer ali o almoço dele. Então, a gente tem que falar de empreendedorismo na prática. Assim, já é tão difícil empreender. Você empreender num business que você é outsider, cara, é quase que impossível. Então, eu gosto demais. Eu acho que o setor de saúde vai ser melhor e vale destacar que o setor de saúde precisa urgentemente. Nosso setor de saúde está no CTI. Nosso setor de saúde está na unidade coronariana, está mal. A gente precisa de empreendedores com legitimidade na área de saúde. Então, você, Cauê, indiretamente, com o passar dos anos, pode ser capaz de botar sua marca no setor de saúde. Porque se você ajudar a identificar, não é estimular, identificar empreendedores
ajudar eles a ter um caminho com a menor mortalidade e com esse racional, entendendo que leva tempo, a gente vai ter um setor de saúde melhor. Vai levar tempo, mas a gente precisa. Então, Eu acredito 100% nisso e sempre acreditei que para a gente ter um sistema de saúde melhor, a gente precisa de médicos que façam parte do desenvolvimento dessas soluções e que consigam ser melhores empreendedores. Eu sinto que hoje a gente tem um problema grande de não educar essas pessoas para isso. Nem todo médico precisa ser empreendedor, com mas certeza não. se a gente pegasse os médicos e desse essa chance, eu tenho certeza que bons empreendedores teriam nascido em muito mais volume do que a gente tem O hoje. cara que mesmo lida bem com o ciclo de Krebs para passar no vestibular e depois tem que entender tanta coisa. Caramba, não é por falta de capacidade cognitiva, Exato, certamente. exatamente isso. Agora, tem perfil e tem que aceitar que independente, mas eu já sou um super especialista no detalhe do detalhe, eu vou conseguir empreender. Amigo, de cara você tem que ter uma postura humilde. Você voltou a ser faixa branca, você voltou a ser R1, é outro tema. Você pode sim empreender na tua subespecialidade, mas no que tange a business, você voltou a ser R1. Ou você tem essa humildade, né, para se expor novamente a uma jornada, ou eu posso quase que garantir que você vai queimar reservas financeiras da sua vida, vai se frustrar muito. Então, para evitar isso, vem para cá, vem ouvir quem já fez, e que, de novo, não é receita de bolo, mas aí você vai conseguir. Você levou 5 anos para fazer sua residência? Caramba, o que é 1, 2 anos de estudo e preparo para a gente ter bons empreendedores? E como uma mensagem final, Wander, para a galera que está assistindo, assim, acho que, na verdade, eu queria 2 perguntas. Uma, daqui para frente, como é que você, como pessoa, se vê? Próximos desafios? Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Aquela questão do mar aberto que você me falou, porque são novos desafios que talvez, enfim, cada vez que você vai crescendo, você chega em novos momentos que você não estava acostumado antes. Como você se enxerga nisso? E para a galera que acompanha aqui, o que você deixaria, assim, talvez de recomendações para quem está querendo começar? Boa. Quando eu fiz a BR-Med, eu estava em mar aberto, sem os role models, então eu tinha que, nas biografias. Aí, com o passar do tempo, eu conheci a Endeavor. Então, a Endeavor, para mim, eu brinco que é quase que meu Alcoólicos Anônimos, sabe? Onde eu vou lá, onde eu tenho pessoas que já passaram pelo que eu estou passando e me ajudam. Então, é muito importante você estar próximo de outros. E aí, quando eu vim para a BIP, até um certo ponto, a minha experiência da BR-Med me ajudava e era muito seguro. Quando a BIP alcança tamanhos maiores que a BR-Med, de novo eu me vejo em mar aberto, mas aí recorrendo a Endeavor e outros empreendedores. E eu acredito que eu ainda tenho um ciclo de entrega aqui. Acho que a BIP tem obrigação de dar muito certo, até para a gente mostrar, seja para novos empreendedores, seja para o mercado de investimento nacional e internacional, de que dá sim para fazer negócios grandes, escaláveis em saúde no Brasil e tech-enabled e usando tecnologia. Então, mas já começo a utilizar uma boa parte do meu tempo para aquilo que, de novo, a própria Endeavor me ensinou, que é o poder do give back. Então, em média, 1 hora por semana eu tenho separado para receber médicos que estão buscando essa jornada. E por isso que a nossa aproximação agora é muito interessante, porque eu não conseguia dar mais do que 1 hora da minha agenda. E agora eles vão ter um caminho para eu conseguir acompanhar em escala a turma. E isso para mim me dá um prazer enorme, Cauê. Eu brinco que tem uma frase que eu carrego comigo que diz assim, que seres humanos são como anjos de uma asa só. Para voar, a gente tem que encontrar outros, se unir e voar. Eu acredito tanto nisso, que meus 2 filhos têm nome de anjo, Rafael e Gabriel. E eu digo que eu quero que um seja a asa um do outro, quando o pai e a mãe deles não estiverem mais aqui. E o que eu quero ser daqui para frente, além de entregar meu ciclo na BIP de mais alguns anos, é ser uma asa para outros Wanders mais novos que estão vindo aí. Mais novo ou não, mais novo no empreendedorismo. Pode ser alguém que tenha até mais idade. Então, isso para mim dá um prazer enorme hoje, poder retribuir. Eu acho que eu tive muita gente boa que passou na minha vida de forma pouco estruturada e que me ajudou. E agora eu quero, com tua ajuda e a ajuda do grupo que a gente tá montando aqui, ajudar os próximos. E logo, sendo coerente, o que eu recomendaria para quem tem interesse é se aproximar desse grupo que está fazendo algo com a melhor das intenções, muito genuíno. É de gente que está de fato na arena, cheio de cicatrizes, machucado, e que você vai ser o cara que vai conseguir fazer o que não dá para eu fazer, pro Bruno, que fundou e vendeu a PebMed, pro Guilherme, que fundou e está tocando a Conexa, o Lucas, uma história incrível em educação médica também, e tantos outros que a gente vai juntar. Você vai conseguir pegar e tirar o puro suco e trazer para a turma. Então,
aproveitem. Acho que assim, a minha sugestão é aproveitem isso porque eu termino dizendo como eu comecei. Queria eu, no Vander, de 24 anos, saindo da FRJ, ter isso pronto para eu poder ali aproveitar. Acho que é isso e espero conseguir contribuir, cara, contigo nessa jornada. Bom, Vander, tem uma tradição aqui no meu podcast, sempre antes de encerrar, eu peço uma indicação de livro, série, filme, qualquer material ou cultural, educativo que você recomendaria para quem está assistindo, talvez se foi importante para você, que você gostaria de compartilhar. Cara, é muito comum me perguntarem sobre isso. Aí eu faço só uma brincadeira. Eu digo assim: imagina se você entrou no consultório de um médico e fala assim: Ei, doutor Cauê, me indica aí um antibiótico. Qual que você indica? Não dá. Porque eu preciso saber o que você está sentindo, de preferência, fazer ali uma cultura com antibiograma. Aí eu vou certeiro. Então eu sempre digo para o empreendedor: senta aqui e me conta que problema que você está enfrentando. Porque não tem nada melhor do que um bom livro que endereça exatamente aquela dor. Mas entendendo que tem uma audiência diversa aqui no teu podcast e que a maioria dela gosta de saúde, de empreendedorismo, eu vou te falar de um livro que não está no radar aí dos livros mais conhecidos e que fez parte da minha jornada. Eu li quando eu estava no internato de obstetrícia. Eu andava com ele no bolso do jaleco. Chama O Segredo de Luísa. Em linhas gerais, mostra uma estudante na área de saúde, por acaso era de odontologia, e que viveu esse dilema entre ser empreendedora ou ser dentista de fato. Então, vale a pena para a galera que está ouvindo, e não vou dar spoiler, mas vai não só contando essa história, como também vai dando ensinamentos ali de administração ao longo do tempo. Então, O Segredo de Luísa, eu acho que para o teu podcast, acho que é o antibiótico certo. Que legal. E é brasileiro esse livro? Você sabe? Não sei dizer, tem em português, mas assim, o autor, não sei dizer se é Vou brasileiro. procurar, que mas... eu não conhecia esse livro, interessante. Então, tá fora do radar, não vou no The Hard Things About Hard Things, aquele lugar comum, vai nessa, O Segredo de Luísa. Cara, sensacional. Muito obrigado, Wander. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse time. Uma vez eu ouvi de um mentor, né? Se você não é a pior pessoa da mesa, você está sentando na mesa errada. Então, para mim é um prazer estar sentando nessa mesa com vocês e tentando ajudar a construir algo que para mim como você diz, né? A gente tem que mostrar para o Brasil que a gente pode criar uma empresa escalável na tecnologia. Acho que para mim a gente tem que mostrar que o modelo educacional do Brasil ele pode ser diferente e a gente pode formar médicos que sejam bons empreendedores, que tenham sucesso de uma maneira estruturada, organizada, sistematizada e, enfim, que essa experiência educacional pode ser melhor para os médicos, os profissionais de saúde, porque no fim do dia a saúde precisa de mais médicos assim, como você, como o Bruno, é, como o Lucas, o Guilherme e tantos outros médicos aí que estão fazendo a diferença. Então, obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar um QR Code na tela para quem tiver interesse em conhecer mais aqui da MBS, da Health Arena, participar da nossa comunidade, dos nossos programas. Se você ficou até o final, eu tenho certeza que é para você, não tenho nem dúvidas. E como a gente comentou, aqui você vai descobrir se isso faz sentido ou não e, e a gente pode te ajudar justamente por conta disso. Pessoas que já passaram por onde você está hoje e que podem te dar e te ensinar a partir dos erros que elas já cometeram. Então, obrigado, Conta Wander, comigo. obrigado a todo mundo e a gente se vê no próximo episódio.